Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações encontram-se baseadas no capítulo 26 do livro O Desejado de Todas as Nações. Lá nós lemos assim: Jesus parava em Cafarnaum entre suas viagens de um lugar para outro. E ela chegou a ser conhecida por sua cidade. Ficava na praia do Mar da Galileia e próximo às bordas da bela planície de Genezaré. Ali, floresciam nos dias de Cristo a palmeira e a oliveira. Ali havia pomares e vinhas, campos verdejantes e belas flores em rica exuberância, tudo regado por correntes vivas que brotavam das rochas. As praias do lago e as colinas que a circundavam a pequena distância achavam-se apontilhadas de cidades e vilas. O lago era coberto de barcos de pesca. Havia por toda parte a agitação da vida em sua atividade e realizações. Cafarnaum, achando-se na estrada de Damasco a Jerusalém e ao Egito, era uma grande via de comunicação. Gente de muitas terras passava pela cidade. Aqui podia Jesus encontrar-se com todas as nações e todas as classes, o rico e o pobre. No sábado, o povo afluía à sinagoga de tal maneira que grande número tinha de voltar por não conseguir entrada. Todos quantos ouviam Salvador admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Os ensinos dos escribas e dos anciãos eram frios e formais, como uma lição aprendida de cor. Para eles, a palavra de Deus não possuía nenhum poder vital. Seus ensinos eram substituídos pelas ideias e tradições deles próprios. Na acostumada rotina do culto, professavam explicar a lei, mas nenhuma inspiração de Deus lhes comovia o coração de seus ouvintes. Mas Jesus ensinava as Escrituras com indubitável autoridade. Fosse qual fosse o assunto, era apresentado com poder, como se suas palavras não pudessem sofrer contestação. Todavia, era mais fervoroso do que veemente. Falava como alguém que tem definido um propósito a cumprir. Estava apresentando as realidades do mundo eterno. Em todos os temas, Deus era revelado. Jesus procurava quebrar o encantamento da cega preocupação que mantém os homens absorvidos com o terrestre. Colocava as coisas desta vida em sua verdadeira relação como subordinadas às de interesse eterno. Não lhes passava, contudo, por alto a importância. Ensinava que o céu e a terra se achavam ligados e que o conhecimento da divina verdade prepara melhor os homens para o cumprimento dos deveres da vida diária. Falava como uma pessoa familiarizada com o céu, consciente de suas relações com Deus, e, todavia, reconhecendo sua unidade com cada membro da família humana. Possuía tato para se aproximar do espírito mais cheio de preconceitos. Suas ilustrações eram tiradas das coisas da vida diária, e, conquanto simples, encerravam admirável profundeza de sentido. As aves do céu, os lírios do campo, a semente, o pastor e as ovelhas. Com essas coisas ilustrava a Cristo a verdade imortal. E sempre, posteriormente, quando seus ouvintes viam essas coisas da natureza, elas lhe evocavam suas palavras. As ilustrações de Cristo repetiam-lhe continuamente as lições. Mesmo entre a turbulência de inimigos furiosos, era circundado por uma atmosfera de paz. A beleza de seu semblante
a amabilidade de seu caráter e, sobretudo, o amor expresso no olhar e na voz atraíam para ele todos quantos não estavam endurecidos na incredulidade. Os aflitos que iam ter com ele sentiam que ligava com os interesses deles, como um terno e fiel amigo, e desejavam conhecer mais das verdades que ensinava. O céu era trazido perto. Anelavam permanecer diante dele, para terem sempre consigo o conforto de sua presença. Falava Jesus na sinagoga acerca do reino que viera estabelecer e de sua missão em libertar os cativos de Satanás. Foi interrompido por um agudo grito de terror. Um louco precipitou-se dentre o povo para a frente, exclamando: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno! Vieste destruir-nos! Bem sei quem és, o Santo de Deus!" Tudo agora era confusão e alarme. A atenção do povo se desviou de Cristo e suas palavras não foram escutadas. Tal era o desígnio de Satanás em levar a vítima à sinagoga. Mas Jesus repreendeu o demônio, dizendo: "Cala-te e sai dele." E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. A mente desse mísero sofredor fora entenebrecida por Satanás, mas em presença do Salvador, um raio de luz lhe penetrara as trevas. Foi despertado e ansiou a libertação do domínio do maligno. Mas o demônio resistia ao poder de Cristo. Quando o homem tentou apelar para Cristo em busca de auxílio, o espírito mau pôs-lhe nos lábios as palavras, e ele gritou em angústia de temor. O possesso compreendia em parte achar-se em presença de alguém que o podia libertar. Mas ao tentar chegar ao alcance daquela poderosa mão, outra vontade o segurou. Outras palavras encontraram expressão por meio dele. Terrível era o conflito entre o poder de Satanás e o seu próprio desejo de libertação. O demônio exercia todo o poder para reter o domínio sobre a vítima. Mas o Salvador falou com autoridade e libertou o cativo. O homem que estivera possesso ali se achava perante o povo admirado, feliz na liberdade da posse de si mesmo. O próprio demônio testificara do poder do Salvador. O homem louvou a Deus por seu livramento. Os olhos que havia pouco tanto tinham chispado sob a chama da loucura, brilhavam agora de inteligência e inundavam-se de lágrimas de gratidão. O povo estava mudo de espanto. Assim que recobraram a fala, exclamaram uns para os outros: "Que palavra é essa? Que nova doutrina é esta?" Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e esses lhe obedecem. Como deve ter sido lindo estar presente no auditório de Jesus, ouvindo sobre o reino de Deus e o plano da salvação dos lábios do próprio Cristo. Jesus escolheu os melhores métodos, os melhores meios, o melhor lugar para, com as melhores palavras, alcançar o coração de cada pecador. Fixou o grande e amplo movimento do seu ministério em Cafarnaum, lugar que dava oportunidade para que pessoas que vinham de todos os lugares e transitavam por lá pudessem ouvir do reino de Deus. E ao falar das coisas do céu para elas, Jesus não apresentava nenhuma mensagem teórica, cheia de palavras difíceis e argumentos incompreensíveis. Jesus falava das coisas simples da vida, dos fatos do dia a dia, dos acontecimentos corriqueiros e cotidianos, dos sentimentos e das lutas que cada um enfrentava. E através desses temas, com palavras dóceis, envolvidas por simpatia e verdadeira preocupação com as necessidades humanas, Jesus tocava cada alma, cada ouvinte, cada coração.
Quão diferentes eram as palavras de Cristo, as suas mensagens, dos temas apresentados pela religião da época. Os líderes daquele tempo eram formais e frios. Falavam de uma fé mecânica, de uma experiência que eles não viviam, de uma religião que eles conheciam por intermédio de argumentos e de teoria, mas não experimentavam na prática. E por isso, quando os rabis falavam, as suas palavras não tinham poder. Mas Jesus era diferente. As palavras de Cristo brotavam do seu próprio coração. Não eram hipócritas, fingidas. Elas eram a expressão daquele que verdadeiramente ele era. E por isso, de todos os lados, viam pessoas famintas, sedentas da verdade, pessoas que buscavam mais de Deus para ouvir dos lábios de Cristo. E diante de Jesus, tão admiradas ficavam ao ouvir-lhe as palavras, que muitas vezes nem percebiam o passar do tempo, esquecendo-se das suas próprias necessidades essenciais. Absorvidas com a mensagem falada por Jesus, voltavam-se unicamente para as coisas de Deus e desviavam seus olhos das crises e preocupações da vida. Jesus pregava junto ao caminho, na beira da praia, no meio do campo, nas ruas das cidades, onde quer que se encontrassem pessoas necessitadas. Não havia tempo definido, nem espaço separado. Jesus não tinha dia de folga. Atendia todas as pessoas que precisavam e que o buscavam, em todas as circunstâncias em que elas estivessem diante de Jesus. Jesus pregava nas ruas das cidades e pregava também na sinagoga. Quando Jesus estava presente na sinagoga, o auditório ficava cheio, repleto de pessoas que vinham para ouvir a palavra de Deus. Tão cheia ficava a sinagoga que muitos tinham que voltar porque não encontravam assento dentro dela. Mas é interessante porque não eram apenas as pessoas que iam para a sinagoga. Não era apenas gente buscando ouvir mais de Deus. O diabo também ia para o culto. Você sabia que o diabo também vai para a igreja? Satanás frequenta mais a igreja do que muitos membros dela. Satanás não perde os cultos. Os olhos humanos não veem, mas os demônios estão sempre presentes no meio daqueles que se reúnem para ouvir a palavra de Deus. Ali, dentro da igreja, invisível à percepção dos homens, desenvolve-se uma batalha, uma luta ferrenha do poder do bem contendendo contra as forças do mal. De todas as maneiras, Satanás busca tirar proveito e encontrar oportunidade para atrapalhar as pessoas de ouvir mais de Deus, de ser tocado pela palavra que é lida e é interpretada, de ser alcançada pelo Espírito Santo que se move ali naquele recinto e atua por intermédio de tudo que acontece lá, dos cânticos, das leituras, das orações, das pregações. Ali dentro da igreja, os espíritos maus estão presentes para desviar a atenção, fazendo com que alguns estejam mais preocupados com a cor do teto, uma sujeirinha no vidro da janela, a gravata do pregador, o cabelo da irmã que está do lado, a roupa do irmão que está à frente, a criança que está fazendo barulho, atrapalhando os pais, gente que está conversando. Enfim,
todas as coisas que acontecem dentro do templo muitas vezes são usadas por Satanás para desviar a atenção do foco principal. Ele está ali justamente para isso, para fazer com que as pessoas não olhem para Jesus, não ouçam de Jesus, não tenham o coração aberto para Jesus, não tenham a vontade voltada para Cristo, estejam mais preocupadas com as coisas que estão se desenvolvendo ao redor do que com a presença de Deus ali. Quantas vezes nós nos deixamos desviar por essas coisas periféricas? Quantas vezes, como adoradores, estamos presentes na casa de Deus, presentes em corpo, mas com a mente divagando, lá fora, longe, em situações e temas muito distantes daqueles que são essenciais, daqueles que se fazem presentes e compatíveis com o lugar. Satanás às vezes leva pessoas à igreja, não para encontrarem a salvação, mas para atrapalhar a vida dos outros, para causar escândalos, para tirar as pessoas da igreja, para desviar-lhes o foco do Espírito. Existem muitas pessoas endemoniadas. Não pensem que os endemoniados são apenas aqueles que estribucham, que caem no chão, que falam de maneira estranha e assustadora. Não, não são esses os únicos endemoniados. Os endemoniados são pessoas, todas as pessoas a quem Satanás controla o espírito e a mente. E ele se manifesta através desses como bem lhe apraz. Quando você encontra essas situações grotescas, em que a pessoa fala com voz estranha, olha com olhar de terror e cai no chão, não é por acaso. Ele tem um propósito com isso. Então, não perca muito tempo e não tenha muita atenção para essas coisas, porque é exatamente isso que ele quer. Ele quer que as pessoas todas olhem para esse quadro e, ao olhar para o quadro do homem caído estribuchando no chão, deixa de olhar para Jesus. Era por essa razão que sempre quando Jesus pregava, o diabo levava endemoniados à presença de Jesus no meio da multidão, para desviar a atenção de Cristo para a situação humana. Foi por essa razão que ele levou um homem possesso à sinagoga de Cafarnaum. E ali manifestou-se no meio de todos. Queria que as pessoas não prestassem atenção nas palavras de graça que vinham de Jesus. Mas dentro do coração daquele homem que estava sendo usado pelo mal, havia um sincero desejo, embora bem obliterado, bem pálido, quase imperceptível, de ser liberto. Ele queria a graça de Deus, mas não tinha forças para buscá-la. Não conseguia levantar a sua voz quando abria sua boca. Não conseguia dizer o que sentia, porque o diabo falava por intermédio dele, agia por intermédio dele e julgava-se dono dele. Ali diante de Jesus, no momento em que o diabo tenta usá-lo para desviar as pessoas de Deus, os olhos daquele pobre homem voltam-se para Jesus e manifestam o desejo de libertação. E Jesus, que tudo vê, que tudo percebe, que tudo sabe, Jesus, aos olhos de quem nada passa desapercebido, vendo
o clamor silencioso do coração daquele pobre homem libertou dos demônios e trouxe restauração e paz à sua vida. Quão diferente o quadro que agora se mostrava. Antes, alguém com os cabelos desgrenhados, com a voz alterada, com o olhar faiscando, demonstrando a presença do mal na sua própria aparência. Agora demonstra-se calmo, com paz no rosto. Jesus o libertara. Jesus transformara a sua vida. Ele era um cativo de Satanás. O diabo havia roubado ele de Deus e julgava tê-lo para si para sempre. Mas o poder de Jesus o libertou. O poder de Jesus restaurou nele a esperança. O poder de Jesus implantou no seu coração a certeza da vida eterna através da graça do Salvador. Não se esqueça, todas as vezes que você está presente na igreja, você precisa ficar muito atento. Você está num ambiente onde uma guerra está sendo travada. Você não vê, mas há uma batalha ali. Se os seus olhos pudessem ser abertos, você contemplaria anjos do mal tentando fechar os seus ouvidos e os anjos de Deus tentando abrir seu coração para a voz do Espírito Santo. Não deixe que nada distraia você da presença de Deus. Um dia, o culto termina e você volta para casa. Jesus não ficou para sempre dentro da sinagoga, lá em Cafarnaum. Porque as oportunidades, elas passam. Hoje Jesus fala. Jesus está presente a todos que o buscam, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Se nós, porém, negligenciarmos ouvir a voz de Jesus, se nós deixarmos para depois abrir os nossos ouvidos para o seu ensino, para o seu clamor, se deixarmos para depois nos colocar sob o alcance do seu toque, se deixarmos para depois abrirmos a alma à sua influência, podemos descobrir tarde demais que passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Nós perdemos a oportunidade. A salvação é de graça. Ela é para todos, mas é para todos aqueles que querem, para todos aqueles que buscam, para todos aqueles que, independente das circunstâncias, se colocam diante de Jesus, com o coração clamando por sua graça. Esse é o espírito que devemos ter ao buscarmos a Cristo, a nos colocarmos na sua presença. Hoje, se você ouvir a voz de Jesus lhe falando, não importa se no meio da agitação das suas atividades diárias, se no silêncio de um momento de estudo da palavra de Deus, se ao praticar algum esporte, se ao estar no campo,
ou da cidade, não importa o lugar, se você ouvir o Espírito Santo tocando o seu coração, Jesus lhe falando à alma, não o endureça. Deixe Jesus lhe alcançar a alma. Pode ser este o momento mais importante da sua vida. Talvez seja esta a última oportunidade de graça. A vida às vezes parece longa demais, mas a verdade é que ela é transitória e passageira. Tudo o que eu tenho é este momento. Se hoje a minha alma não estiver aberta à presença de Jesus, talvez esta oportunidade nunca mais se repita. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.